Programa Dário de Paula. Entrevista. Bom dia. Bom dia, bebê. Eu vou pedir para se aproximar do nosso microfone o doutor Ivan Jordão, diretor do IML de Volta Redonda, que vem ao programa para divulgar uma campanha nacional de coleta de material dos desaparecidos. Olha, é uma campanha muito importante que tem a inclusão do IML de Volta Redonda. Mas antes, porém, doutor Ivan Jordão, diretor do IML de Volta Redonda, está atendendo a quantas cidades da região? Bom dia, doutor. Bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, por questões de diminuição do quadro de peritos, isso aí ficou evidente até quando teve aquela situação lá no Jacarezinho. A gente está com os peritos envelhecidos, muitos aposentaram. O IML de Barra do Piraí fechou. Então, hoje nós estamos atendendo os municípios desde Floriano, aí pega Barra Mansa, Rio Claro, Volta Redonda, Pinheiral, Piraí, até os municípios atendidos pelo IML de Barra do Piraí, que são Valença, Rio das Flores, Mendes, Paulo de Fronten, Miguel Pereira, Vassouras. E tem quantos rabecões o Corpo de Bombeiros para atender essa região? Porque o IML recebe do rabecão do Corpo de Bombeiros, sim, né? Sim. Tem um rabecão aqui em Volta Redonda e eu acho que tem um em Barra Mansa e tem um lá pro lado de Barra do Piraí, acredito eu. São 3 para atender, agora tudo para o IML de Volta Redonda. Tudo vem aqui para 3 postos. Para 3 postos em Volta Redonda. São quantos municípios que o IML de Volta Redonda está atendendo? São 14 municípios atualmente. 14 municípios. E durante o fim de semana nós ainda estamos cobrindo o Resende, porque infelizmente tivemos o falecimento do Dr. Marcelo Milen, que você até noticiou. Sim, que também era perito em Resende, então no sábado e no domingo a gente ainda atende Resende, Tatiaia e Porto Real. No fim de semana, quer dizer, sobe para quase 20 municípios serem atendidos pelo posto de Volta Redonda. Jesus amado. E são quantos peritos no IML de Volta Redonda? Hoje doutor? nós estamos com uma equipe com 6 peritos. 6 peritos para atender todos esses municípios. Todos esses municípios, é uma dificuldade, não é? Bom, agora, além de ter que atender a 14 municípios, o IML de Volta Redonda está participando dessa campanha nacional. É uma campanha nacional de coleta de material dos desaparecidos. Eu queria que o doutor Ivan Jordão, diretor do IML de Volta Redonda, informasse para a gente que tipo de campanha é essa, como é que entrou essa campanha para a Volta Redonda participar? Bem, isso aí está sendo um esforço nacional feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, o Senasp, juntamente com a Justiça, de fazer um banco de dados nacional de desaparecidos. Ah, sim. Tá, o que acontece hoje? A pessoa, por exemplo, que mora no estado do Rio e se for a óbito sem documento nenhum no estado de Minas, esses bancos não se falavam. Então era sepultado em Minas Gerais ou no Espírito Santo ou em São Paulo como indigente. Qual é a intenção desse esforço nacional que está sendo feito essa semana? Começou ontem esse programa e vai até sexta-feira. Então vai ser coletar material genético. Tá? É um procedimento indolor, vai ser feito na bochecha, vai coletar material da saliva, tá? E com 2 familiares de pessoas que têm desaparecidas. De preferência pai e mãe, ou 2 filhos. Tá? Sim. Pode ser irmãos também, mas é prioritário ascendente ou descendente direto. Então, coletando esse material, vai ser colocado isso num banco nacional e para uso exclusivo de identificação de pessoas desaparecidas. E uma vez que, por exemplo, encontrou em Minas Gerais, essa família vai receber o contato de que foi encontrado o familiar. Essa família vai poder ter acesso a esse corpo e sepultar dignamente, né, e esse perfil genético sai do banco. A intenção é que a gente tente diminuir ao máximo o número de desaparecidos. É muito difícil, né? Quando uma pessoa desaparece, é muito difícil ela ser encontrada. Isso aí é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. E, normalmente, quando acontece o óbito, aí a pessoa morre em outro local, é enterrada como indigente. É enterrada como indigente. É procedimento nosso aqui, por exemplo, às vezes a gente pega andarilho da estrada ou que morreu sem documento e não aparece familiar para identificar o corpo.
Aí, Dário, tem até que abrir um parênteses. O familiar não identifica, o familiar reconhece. Existe uma diferença técnica entre identificação e reconhecimento. Ah, sim. A identificação é por meio técnico. O reconhecimento é o que a gente faz pessoalmente. Hoje em dia, a justiça já não aceita bem essa história de reconhecimento, até porque pode haver erro. E a identificação é feita por meio técnico. Você faz pela impressão digital, ou pela arcada dentária, ou pelo DNA. E essa convocação que está sendo feita em nível nacional, essa campanha nacional de coleta de material dos desaparecidos, ela é para atender a pessoas, por exemplo, daqui dos 14 municípios atendidos pelo IML de Volta Redonda. Quem tem parente desaparecido deve comparecer ao IML de Volta Redonda. Sim, para coletar esse material genético. Esse material genético. Aí, por DNA, se acontecer o óbito do parente em qualquer lugar do Brasil... Exatamente. A família fica sabendo. Exatamente. A intenção é essa, da gente diminuir esse sofrimento das famílias, que muitas das vezes não sabe nem se o familiar foi a óbito ou não. Simplesmente é desaparecido. É desaparecido. E deve ser uma angústia muito grande para quem tem um parente que sumiu, de repente, nunca mais apareceu. E quem tem parente nessa situação deve comparecer ao IML de Volta Redonda. Qual é o horário que as pessoas serão atendidas, doutor Jordão? De 8 da manhã às 4 da tarde. Começou ontem, vai até sexta-feira. Tá? Chega lá, já tem um local previamente separado para que seja feita a coleta desse material. E esse material vai ser encaminhado para esse banco genético nacional. Isso. Tá? Quer dizer, a pessoa vai deixar coletar a saliva. Isso. Isso aí vai ser encaminhado para esse banco nacional e a pessoa vai dizer também qual é o parente que está desaparecido. Sim, perfeito. Mas deve ser pai ou mãe? O ideal seria de parente direto, ou de preferência ascendente, pai e mãe, ou filhos. Ou filhos. Irmãos também, mas preferencial ascendente ou descendente. É pai, mãe ou filho. Isso. Ou filho com mãe, filho com pai, pode ter esse mix. Se no caso for menor de idade, vir acompanhado do responsável. Para doar a saliva. Para doar, fazer a retirada do material. Retirada não, né? Porque é só um swabzinho de mucosa da bochecha. É totalmente indolor o procedimento. Perfeito. E menos desagradável do que o teste de swab da Covid-19. Sem sombra de dúvida. Quem já fez, doutor, sabe muito bem. Tem gente que diz, não senti nada e tal, mas é bem desagradável. É bem desagradável, sim. Não é indolor, mas é desagradável. Não é? São 7h51, hora do café favorito. Campanha Nacional de Coleta de Material dos Desaparecidos. Doutor Ivan Jordão, diretor do IML de Volta Redonda, está se colocando à disposição dos parentes. Pois não, doutor? Dário, só mais um detalhe, o endereço lá do IML de Volta Redonda, para quem não sabe, é Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 1325A, ao lado do Unifoa. Isso aí, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, ao lado do Unifoa, fica o IML. As pessoas podem comparecer entre 8 e 16 horas, sendo parentes ascendentes ou descendentes de pessoas desaparecidas. Perfeito. Um abraço, doutor Ivan Jordão, foi um prazer revê-lo. Dê um beijo na doutora Neuza Jordão, sua mãe, nossa amiga. Faz parte aqui da nossa lista de transmissão. Todas as manhãs ela recebe o nosso Bom Dia com um vídeo com as principais informações do dia. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos. A cidade deles está ligada.